Estudo bíblico. Tema: o poder do perdão. O que é a morte? Morte significa separação. A morte física é a separação da alma do corpo, e a morte espiritual é a separação eterna da alma da presença santa de Deus. Apocalipse 21, versículo 8. Como ser perdoado? Se me arrepender agora, o Senhor me perdoa. Sim. Jeremias 31, versículo 34. Deus está sempre pronto a perdoar e fica feliz ao fazer isso, pois deu o seu Filho unigênito, Jesus Cristo, para isso. João 3, versículo 16. Leia em sua Bíblia a parábola do filho pródigo em Lucas 15, versículo 11 a 32. O que acontece quando recebo o perdão? Começa a experimentar o amor de Deus. Beijos e abraços, vida nova e santa. Roupas, autoridade. Anel, liberdade para viver. Sandálias, muita comunhão. Festa, certeza da vida eterna, etc. O perdão precede cura e a maravilhosa vida de Cristo. Lucas 15, versículo 20 a 22. O que acontece se recuso o perdão? Continuo impuro, separado do amor de Deus, sem vida verdadeira, sem autoridade, sem liberdade, escravo do pecado, sem comunhão com Deus, sujeito a enfermidades, tormentos, em horrível expectação de juízo. Hebreus 10, versículo 26. O que preciso fazer para ser perdoado? 1. Precisa reconhecer que é pecador e querer ser perdoado. Lucas 18, versículo 13 a 14. Como Deus vai perdoar alguém que não reconhece que é pecador e quer ser perdoado? É o arrependimento. Atos 2, versículo 38. A Escritura diz que sem arrependimento não há remissão de pecados, pois o arrependimento é o desejo de mudança de vida. Lucas 3, versículo 8. Atos dos Apóstolos 26, versículo 20. 2. Confessar os pecados. Mateus 3, versículo 6. Quando reconhecemos a culpa e confessamos, recebemos o perdão como o rei Davi recebeu. Salmos 32, versículo 5. E como João ensinou. 1 João 1, versículo 9. 3. Deixar os pecados. Provérbios 28, versículo 13. Se quisermos ser perdoados, além de confessar, devemos ter o propósito de não mais pecar. João 8, versículo 11. 4. Um outro requisito muito importante é perdoar. A quem? A todos que nos ofenderam, inclusive nós mesmos. O perdão que recebemos só permanece se perdoarmos os que nos ofenderam. Mateus 6, versículo 14 a 15, lembrando que Cristo nos perdoou. Efésios 4, versículo 32. Ler e meditar. Mateus 18, versículo 21 a 35. Finalmente devemos pedir perdão e perdoar em nome de Jesus. Por quê? Porque o pecado é um débito que nós não podemos pagar, mas Jesus pagou na cruz por nós. O crédito pertence a Ele, só Ele pode nos dar este crédito. Nele, Deus, o Pai, pode nos perdoar completamente, mantendo sua justiça. Mateus 1, versículo 21. 1 João 2, versículo 12. Quando alguém pecava no passado, levava um cordeiro sem defeito ao sacerdote, impunha as mãos sobre ele, confessava o pecado e o matava, derramando o sangue no altar. Saía feliz por haver pago o pecado através do derramamento de sangue justo. Mas isso era apenas uma figura, pois sangue de animais não pode remir o ser humano. Mas Jesus, sendo Deus, se fez humano e como o cordeiro do passado, derramou seu sangue justo e levou sobre si no madeiro todos os nossos pecados. Isaías 53, versículo 4 a 5. Que oportunidade maravilhosa Deus nos dá! Não é necessário tentar entender este grande mistério, mas crer que Deus fará o que prometeu àquele que receber pela fé o sacrifício de seu Filho Jesus. Como confessar meu pecado? 1. Com sua boca, falando diretamente ao Senhor Jesus e reconhecendo sua culpa. 1 João 1, versículo 9. 2. Com sua boca, tendo como testemunha alguém que ama e serve de fato ao Senhor.
imediatamente será perdoado e coisas maravilhosas começarão a acontecer. Tiago 5, versículo 16. Como perdoar aos que me ofenderam? Da mesma forma que você foi perdoado através do sacrifício de um inocente, sacrifique seus direitos de ficar magoado e libere o perdão pela fé a todos os que te ofenderam, e então haverá a confirmação da promessa. Perdoai e sereis perdoados. Lucas 6, versículo 37. 2. 1. O ressentimento. O ressentimento ou amargura é o veneno que mais tem destruído vidas no mundo em que vivemos. Muitos dos problemas existentes à nossa volta, como desentendimento familiar, falta de unidade e harmonia entre cônjuges, pais e filhos, problemas de solidão, depressão, descontrole emocional, vários casos de enfermidades psicossomáticas e até loucura, podem ser consequências diretas da falta de perdão na vida de uma pessoa. A liberdade que tanto se busca para uma vida plena e vitoriosa física, emocional e espiritual está diretamente condicionada à atitude de perdão incondicional e constante. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Mateus 6, versículo 12. Ressentimento é sentir novamente, tornar a viver uma ocorrência através das lembranças. Magoar-se. 2. 1. O ressentimento causa separação de amigos e familiares, problemas psíquicos, enfermidades, morte, suicídio causado por depressão aguda ou desespero proveniente de profunda decepção, assassinato, resultado de ódio e desejo de vingança. 2. 1. B. O ressentimento na igreja. B. 1. Impede a comunhão com Deus, e o desenvolvimento de relacionamentos sadios entre irmãos. B. 2. Causa divisões entre famílias, membros que acabam se mudando para outras igrejas por não suportarem a presença dos problemáticos, como também a própria divisão da igreja. Muitas igrejas, congregações e denominações nasceram de problemas não resolvidos entre irmãos e entre lideranças. B. 3. Impedem a graça de Deus nas nossas vidas. Hebreus 12, versículo 15. Ressentimento é falta de perdão. 2. A importância do perdão. É um requisito para se ser perdoado. Mateus 6, versículo 14 a 15. Mateus 11, versículo 25 a 26. Traz libertação. Salmos 32, versículo 1 a 2. Pessoas que passam mal ao encontrarem certas pessoas ou lembrar certas experiências negativas do passado. Problemas de enfermidades constantes, úlceras nervosas, etc. Quando perdoamos, liberamos cura ao nosso corpo, à nossa alma e ao nosso espírito. Muitos destes problemas são causados por ressentimentos. 2. A proteção contra conflitos espirituais, emocionais e psicológicos. 2. B. Espírito perdoador. Lucas 17, versículo 4, Efésios 4, versículo 32, Colossenses 3, versículo 13. Se mantivermos um espírito perdoador, não ficaremos abatidos quando feridos ou decepcionados com outras pessoas. Super-homem. Mateus 10, versículo 28, Hebreus 10, versículo 30, Romanos 12, versículo 19. 3. Características do perdão. É um mandamento aos filhos de Deus. Mateus 18, versículo 21 a 22. É universal. O modelo é como o Senhor nos perdoa. Abrange todas as pessoas, de todas as raças, línguas e culturas. Lucas 23, versículo 34. Algumas pessoas mantêm uma antipatia por determinadas culturas por causa da história ou algum filme que assistiu, ou ainda por causa de algum fato negativo envolvendo pessoas desta cultura ou nação, e acabam projetando esse sentimento de uma forma generalizada. 3. Tem que ser uma atitude constante, independente da pessoa se arrepender ou não. Provérbios 10, versículo 18, Mateus 18, versículo 23 a 35. 4. É uma escolha que fazemos e não uma emoção.
Colossenses 3, versículo 13. 4. 1. Uma das razões para a falta de poder nas nossas vidas e na igreja é a falta de perdão, pois quebra a comunhão e impede o fluir de Deus. 1 João 1, versículo 7. Uma atmosfera de santidade e pureza manifesta o poder de Deus. Pureza está vinculada à comunhão que mantemos uns com os outros, o que depende de mantermos um espírito perdoador. 1 João 3, versículo 15. Exemplo: fulano para mim está morto. Indiferença. 1 João 4, versículo 20. Romanos 12, versículo 18. 4. 1. B. Como devemos perdoar? Tomar a decisão de perdoar a pessoa. Escolher. Marcos 11, versículo 25 a 26. Depender da graça de Deus, e aceitá-la pela fé. 1 Pedro 1, versículo 13. 2 Timóteo 2, versículo 1. Voltar, ou começar, a fazer o melhor possível para a pessoa. 1 Pedro 3, versículo 8 a 9. Disciplinar os pensamentos, não aceitando pensar negativamente contra a pessoa. Filipenses 4, versículo 8 a 9. Interceder pela pessoa e abençoá-la em oração. É impossível ter ressentimento contra alguém pelo qual oramos sempre. Mateus 5, versículo 38 a 48. 4. 1. C. Perdoar a quem? Aos pais. É comum que filhos guardem ressentimentos contra seus pais por causa de brutalidades, incompreensões, brigas entre os pais, sentimentos de rejeição, abusos físicos e sexuais, etc. Irmãos, amigos e cônjuges. As maiores decepções e feridas emocionais são causadas pelas pessoas mais íntimas e próximas da gente. Aos inimigos. Mateus 5, versículo 38 a 42. 2 Pedro 2, versículo 21 a 23. As autoridades. 1 Timóteo 2, versículo 12. Assim mesmo, muitas pessoas sofrem por causa de erros ou pecados no passado e não conseguem se perdoar ou aceitar o que aconteceu. Romanos 8, versículo 33 a 34. Se sofremos por esta causa, a graça de Deus não pode fluir através de nossas vidas. 5. Conclusão. O cristão precisa cultivar duas atitudes que são básicas no seu caminhar diário, para que a graça de Deus possa fluir constantemente na sua vida. Ele precisa ser 5. 1. A. Perdoador. 5. 1. B. Doador. Que o Senhor Deus nos abençoe e acrescente a cada dia a revelação da sua palavra. Nossas vidas para que sejamos moldados à imagem de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Que o Santo Espírito do Senhor ilumine o nosso entendimento. Não perca tempo, indique este maravilhoso áudio. Custo: o leitor não paga nada. Você apenas divulga e compartilha. Não se esqueça. Deixe o seu joinha. Inscreva-se. E receba a atualização do canal Poes Gospel. Veja mais estudos teológicos. Visite o site na descrição. www.poesgospel.com.br